Então, regularização fundiária é fundamental. E o que é que eu vi em Pernambuco? Simplesmente parcerias. Enquanto, por exemplo, aqui no Acre, apesar de todo o empenho do governador, todo o empenho do Interacre para que isso aconteça, o ano passado foram expedidos 3.700 títulos definitivos. Lá em Pernambuco, se fez um plano piloto com uma parceria entre Tribunal de Justiça, Universidade Federal de Pernambuco, Associação dos Cartórios e outras entidades afins, juntaram-se e fizeram um plano piloto numa cidade chamada Panelas, de 25 mil habitantes, e para você ter ideia do resultado, o prefeito se reelegeu com 85% dos votos válidos. O prefeito de Recife, João Campos, comprou a ideia e tinha colocado no seu plano de governo municipal que em 4 anos ele queria regularizar 50 mil imóveis. Em 2 anos, com essa parceria, ele já regularizou 35 mil. Então, observe que a parceria está dando certo. Vai bater a meta. Vai ultrapassar, porque em 2 anos ele já regularizou 35, em 4 vai para 70, né? Sim. A previsão era de 50 mil. Então, o que é que eu estou fazendo? Já protocolei aqui na Assembleia uma audiência pública para o dia 11 de abril, para nós discutirmos a melhora de se fazer regularização fundiária no estado do Acre. E por que dia 11 de abril, se nós estamos hoje dia 25 de fevereiro? Porque eu quero trazer a representante do Tribunal de Justiça de Pernambuco, representante da Universidade Federal de Pernambuco e outros atores que estão fazendo isso acontecer, não só em Pernambuco, mas no Brasil como um todo. E eu não tenho dúvidas que nós vamos avançar nesse modelo de fazer regularização fundiária. Deputado, como o senhor falou, existe uma união de poderes lá em Pernambuco para que isso possa ocorrer mais rapidamente. Aqui no Acre, o grande gargalo seria essa questão da burocracia, de não ter essa comunicação, apenas, por exemplo, um Interacre ou um governo trabalhando por isso. O que o senhor identifica isso? Eu penso que não seja nem a questão burocrática, apesar de que você, para facilitar, como disse, você tem que trazer os atores que estão relacionados nesse projeto. Por exemplo, como é que você faz regularização fundiária se você não tiver os cartórios do seu lado, que é quem tem que fazer os registros, né? Como é que você faz regulação fundiária se você não tiver um laboratório para fazer regulação fundiária? Eu conheci o laboratório da Universidade de Pernambuco, onde lá um professor com uma dezena de estagiários é quem faz todo o projeto cartorário das regulamentações. Então é preciso juntar as mãos. É muito mais fácil, a várias mãos, você fazer qualquer situação, uma construção, de que 2 parceiros só. Aliás, um parceiro, que o Interacre é do estado do Acre. Né? Certo. Deputado, não tem como a gente não tocar nesse assunto, que é essa questão da enxurrada que atingiu Rio Branco, atingiu inclusive municípios, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul. Muita gente ficou debaixo d'água no final de semana. E eu fui informado que o senhor protocolou aí uma indicação, né, para fazer uma reunião com as autoridades cabíveis em torno desse assunto. O que o senhor quer tratar, de fato, com essas autoridades? O que o senhor quer propor também? Bom, primeiramente eu protocolei uma audiência pública, né? Mas eu quero iniciar nesse tema me solidarizando com toda a sociedade acreana, em especial aqueles que foram atingidos pelas enxurradas inesperadas, digo eu. Eu não digo que isso já era esperado, porque, se você tiver uma ideia, apenas no sábado e domingo choveu em Rio Branco mais de 130 milímetros d'água. Ou seja, cerca de 50% do que era esperado para o mês de fevereiro todo. Então, não era uma coisa esperada. No entanto, infelizmente, isso já vem se tornando uma constante. E se vem se tornando uma constante, nós precisamos procurar soluções para isso. No entanto, é preciso observar o seguinte: esse problema das enxurradas, da questão da drenagem de Rio Branco, é um problema que se vem arrastando há várias gestões na Prefeitura de Rio Branco. Não é um problema localizado na gestão do prefeito Tião Bocaló. E aí, a gente precisa entender que Rio Branco tem 51% da população de todo o estado. Vou ser mais preciso. A área mais atingida foi a área da Baixada, a área da Sobral. Só a área da Baixada do Sol é maior do que o segundo município do estado do Acre, que é Cruzeiro do Sul. Então é preciso se ter uma atenção especial e não é fácil administrar Rio Branco.
O que é que eu posso dizer para você? É preciso que haja, assim, uma responsabilidade não só da gestão pública. Você precisa envolver a sociedade e a população nisso. Por que tu diz isso, Afonso? Vou dar um exemplo. Apenas num trecho do Igarapé da Eta Sobral, que foi o que transbordou, apenas num trecho foram retirados 10 carcaças de geladeira, mais de uma dezena de pneus usados e um sofá. Então é preciso que a população também colabore, né? Outro assunto mais grave que eu detectei, eu fui conversar com algumas autoridades. Você vai, e eu vi hoje de manhã o comunicador Washington Aquino falando na TV5, que a água não tem freio, e não tem mesmo. A água, ela vai procurar, enquanto um obstáculo, ela vai procurar rumo para sair. E o que aconteceu naquela região? Invasores ocuparam as terras, inclusive terras dentro das margens do Igarapé, inclusive obstruindo o curso natural desse Igarapé. Então é preciso que as autoridades tomem medidas que eu sei que são impopulares, porque eu estou falando de retirar realmente esse povo dessas áreas invadidas e devolver o Igarapé o curso natural dele. Então é preciso se tomar medidas impopulares. E em cima disso é que eu estou convocando para o dia 10 de março uma audiência pública, onde eu quero chamar aqui a Prefeitura de Rio Branco, a Defesa Civil, as entidades de classe organizada, moradores de bairros, em si toda uma sociedade, para que a gente possa dar enfrentamento para que o ano que venha não se repita. Eu vou lhe dar um exemplo, você não era nem nascido ainda. Eu tinha 17 anos quando eu fui trabalhar em Manaus. Com 17 anos fui trabalhar lá para poder ajudar o sustento da minha família aqui. E onde eu morava lá em Manaus, que era a área de São Lázaro e Morro da Liberdade, nós tínhamos esse problema lá. Isso há mais de 40 anos atrás, qual foi a solução? Dragagem dos igarapés. Dragagem e aprofundamento do leito dos igarapés. Isso é um trabalho que precisa ser feito. Ser feito isso e corrigido esses custos desses igarapés, senão nós vamos voltar a ter os mesmos problemas. Mas, deputado, o senhor não acha, por exemplo, quando o senhor fala que precisa esse alagamento, esse aprofundamento dos igarapés, isso não falta de ação, por exemplo, da prefeitura? Porque tudo bem que tem as geladeiras, tem um pessoal que é mais educado mesmo, que não segue isso. Mas se eu estou no período de chuva, eu como gestor, estou no período de chuva, sabe que isso pode ocorrer a qualquer momento, apesar de ninguém estar esperando. Isso não funciona como um trabalho preventivo? Não está faltando mais essa questão da prevenção? Você está correto. Você está correto. Mas eu disse agora há pouco que Rio Branco tem 51% da população do nosso estado que está beirando a 1 milhão de habitantes. Então Rio Branco tem muita coisa a ser feita. E aí você não vai conseguir realizar tudo que precisa ser feito em Rio Branco. Mas é preciso se priorizar. Essa situação das enxurradas, do alagamento, é preciso se ter prioridade com isso. E óbvio que, como eu disse, nessa audiência pública, nós vamos convocar a CEINFRA, a EMURB, a Zeladoria das Cidades, para que no próximo verão, porque isso tem que ser feito no verão, não adianta fazer agora que não vai resolver. Tira, a água volta. Então, no próximo verão, nós precisamos ter um plano de ação que entre nessa dragagem, que entre nesse aprofundamento desses rios, para que lá em 26 não voltemos a ter a mesma situação. Isso está virando uma constante. Eu não tenho dúvidas que o prefeito Tião Bocalon, com a ajuda do Estado, vai trabalhar para que isso aconteça, para que a população de Rio Branco não sofra mais com esses problemas de enxurrada.